Forças armadas da Venezuela criticam apelo para reconhecer opositor de Maduro como presidente, e ministro ameaça prisão. Declarações foram feitas no mesmo dia em que o ex-diplomata Edmundo González Urrutia se encontra com o presidente americano, Joe Biden, em Washington. Desde que assumiu o poder, Maduro consolidou uma relação simbiótica com os militares, garantindo privilégios econômicos e cargos de alto escalão em troca de lealdade. Essa estratégia fortaleceu a dependência mútua entre o governo e as forças armadas, transformando-as em um pilar essencial para a manutenção do regime. Atualmente, elas não são apenas uma força militar, mas também uma ferramenta política e econômica nas mãos do chavismo. Nesse cenário, a oposição liderada por figuras como Edmundo González Urrutia tenta desafiar o governo, mas enfrenta repressão severa e um ambiente político completamente controlado pelo chavismo. Para complicar ainda mais a situação, o contexto internacional exerce enorme influência. Sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e outros países colocaram Maduro sob pressão, enquanto aliados como Rússia e Irã continuam apoiando o regime. Esse jogo geopolítico cria um equilíbrio delicado, onde o futuro da Venezuela depende tanto das decisões internas quanto das movimentações internacionais. Com a posse de Maduro se aproximando e a oposição prometendo mobilizações, o papel das Forças Armadas se torna ainda mais crucial. Elas serão responsáveis por decidir se continuam sustentando o regime ou se atendem aos chamados de mudança, algo que poderia alterar profundamente o cenário político do país. As Forças Armadas da Venezuela são o eixo central que sustenta o regime de Nicolás Maduro em meio à crise política. Desde o início do chavismo, elas foram incorporadas à estrutura de poder do governo, não apenas como uma força militar, mas como uma extensão direta do regime, controlando áreas estratégicas, incluindo setores econômicos como petróleo e mineração. Após as eleições de 2024, esse papel se intensificou, com a posse de Maduro marcada para 10 de janeiro de 2025. O governo adotou uma postura de militarização total, mobilizando milhares de tropas e equipamentos em um esforço para demonstrar força e dissuadir qualquer tentativa de insurreição. Postos de controle foram instalados em Caracas e nas principais cidades, enquanto unidades de reação rápida foram posicionadas estrategicamente em todo o território nacional. O ministro do Interior, Diosdado Cabello, e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, foram figuras-chave nessa operação. Ambos têm se empenhado em manter as fileiras militares alinhadas ao regime, promovendo oficiais leais e reprimindo qualquer sinal de dissidência. Recentemente, Cabello fez declarações públicas alertando que qualquer tentativa de desestabilizar o governo seria duramente reprimida, enviando uma mensagem clara a opositores e possíveis desertores. Apesar disso, há sinais de fissuras dentro das Forças Armadas. Grupos de militares dissidentes, tanto dentro quanto fora do país, começaram a emitir comunicados pedindo que seus colegas abandonem a lealdade a Maduro e apoiem Edmundo González. Esses grupos afirmam que a Constituição e o juramento militar exigem que os soldados protejam a soberania do povo, não o regime. No entanto, até agora, o alto comando militar permanece firme ao lado de Maduro, incentivado por benefícios financeiros, privilégios e a ameaça constante de retaliação. O chavismo tem usado táticas de intimidação para manter o controle, incluindo a detenção de militares suspeitos de conspiração e a vigilância interna. Enquanto o governo tenta projetar uma imagem de estabilidade, a verdade é que a situação é frágil. O apoio incondicional das Forças Armadas é vital para a sobrevivência de Maduro, mas, à medida que a oposição aumenta a pressão e o descontentamento popular cresce, surge a pergunta: até quando os militares continuarão a sustentar o regime? A oposição venezuelana, liderada por Edmundo González Urrutia, intensificou sua busca por apoio internacional após as eleições contestadas de 2024.
Em um esforço para legitimar sua reivindicação à presidência, González embarcou em uma agenda diplomática que incluiu reuniões com líderes mundiais e organizações internacionais. Nos Estados Unidos, ele foi recebido pelo presidente Joe Biden, que reafirmou o apoio à luta pela democracia na Venezuela. Durante o encontro, Biden destacou a coragem do povo venezuelano e a importância de uma transição pacífica de poder. Essa reunião foi um marco, reforçando a posição de González como um representante legítimo da oposição. Além disso, Biden condenou as repressões do regime de Maduro e garantiu que os Estados Unidos continuariam aplicando sanções econômicas e diplomáticas contra o governo venezuelano. Outros líderes internacionais também manifestaram apoio. Em Buenos Aires, González encontrou o presidente da Argentina, Javier Milei, e em Montevidéu conversou com Luiz Lacalle Pou, do Uruguai. Essas reuniões reforçaram o reconhecimento regional de sua luta contra o chavismo. Mesmo líderes de países como Paraguai e Panamá expressaram solidariedade, indicando um crescente isolamento diplomático de Maduro na América Latina. Enquanto González trabalhava para consolidar o apoio externo, militares dissidentes exilados emitiram comunicados dirigidos aos colegas dentro do país, instando-os a se rebelarem contra Maduro e reconhecerem González como presidente legítimo. Esses apelos, transmitidos por redes sociais e canais de mídia internacional, buscaram mobilizar setores descontentes das Forças Armadas e da população. No entanto, o impacto dessas ações ainda é limitado. O controle estrito de Maduro sobre as instituições venezuelanas e sua capacidade de reprimir movimentos opositores dificultaram avanços significativos. Mesmo assim, a crescente atenção internacional colocou o regime sob uma pressão inédita, aumentando a tensão à medida que a data da posse se aproxima. Com os olhos do mundo voltados para a Venezuela, a oposição espera que a combinação de apoio externo e pressão interna seja suficiente para enfraquecer a base de sustentação de Maduro. À medida que a data da posse de Nicolás Maduro se aproxima, o futuro da Venezuela permanece envolto em incertezas, com vários cenários possíveis emergindo desse impasse político e militar. O primeiro cenário é o da consolidação do regime. Caso as Forças Armadas continuem leais a Maduro, ele poderá assumir um terceiro mandato, com relativa estabilidade interna, apesar das crescentes pressões internacionais. Nesse caso, o chavismo reforçaria sua estratégia de controle militar e repressão, ao mesmo tempo em que busca fortalecer laços com aliados estratégicos como Rússia e China para mitigar os impactos das sanções ocidentais. Essa continuidade, no entanto, perpetuaria a crise humanitária e o isolamento diplomático do país. O segundo cenário envolve uma insurreição interna liderada por setores dissidentes das Forças Armadas. Embora ainda tímidos, os apelos de militares exilados e o descontentamento crescente entre a base podem evoluir para um movimento de ruptura. Caso isso ocorra, a possibilidade de um golpe militar ou de uma rebelião armada se torna real, desafiando diretamente a autoridade de Maduro. No entanto, um confronto desse tipo acarretaria riscos de instabilidade prolongada e agravamento da violência. Um terceiro cenário seria uma intervenção internacional, com base na pressão exercida por aliados da oposição, como os Estados Unidos. Embora improvável no curto prazo, devido às complexidades políticas e geoestratégicas, uma operação desse tipo poderia ser desencadeada caso a repressão de Maduro escale a níveis que comprometam a segurança regional ou provoquem uma crise migratória ainda maior. No entanto, esse caminho é altamente controverso e enfrentaria forte resistência de aliados de Maduro e de setores da comunidade internacional. O último cenário é o de uma transição negociada. Apesar das tensões extremas, diálogos entre o chavismo e a oposição poderiam emergir como uma alternativa para evitar um colapso completo. Isso exigiria concessões significativas de ambos os lados, incluindo garantias para que membros do regime não enfrentem represálias em troca de eleições livres e justas no futuro. Embora improvável no curto prazo, esse seria o desfecho menos danoso para o país. Independentemente do caminho que será trilhado, o destino da Venezuela dependerá de um equilíbrio delicado entre forças internas e externas.
As Forças Armadas continuarão sendo o elemento decisivo nesse cenário, enquanto o povo venezuelano permanece como o maior impacto humano dessa crise. O que está claro é que os próximos dias serão cruciais e o mundo observará de perto os desdobramentos dessa batalha pelo futuro da Venezuela. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.